Olá, sejam muito bem-vindos novamente, vivendo e aprendendo com nossos mestres espirituais, nossos professores e orientadores, através das pérolas do amor a Deus. E estamos estudando a pérola número 2, que é o mais elevado e puro amor a Deus. O mais elevado e puro amor a Deus. Então, são duas qualidades que nós temos como alma alcançar essa elevação da nossa consciência, essa elevação desse nosso amor por Deus, pela Suprema Personalidade de Deus na filosofia védica, chamado de Bhagavan Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Então, dando seguimento ao nosso conhecimento transcendental, nós vamos hoje aprender duas atividades que nos levam para perto de Deus. A primeira é o processo, dois processos ou atividades. A primeira é o processo de ouvir e cantar. Ouvir significa Sravanadi. Sravana. Então, Shravana é ouvir em sânscrito. Ouvir sobre Deus. Ouvir sobre as escrituras sagradas que nos levam ao conhecimento de Deus. Então, nós que estamos aspirando a nos elevar a nossa consciência e transformar o nosso amor em pureza a Deus, porque Deus é pura pureza, a gente pode ser chamado de aspirante. Nós somos um aspirante que devemos ouvir sobre Deus, Shravana. O aspirante, ao despertar, terá que cantar, adorar a Deus, associar-se com pessoas que querem adorar a Deus, oferecer suas refeições em agradecimento pelo pão nosso de cada dia e saborear a leitura dos passatempos sobre Deus que nos leva ao conhecimento transcendental acerca de Deus. Assim, a Suprema Personalidade de Deus, o todo atrativo, o todo atraente, chamado de Krishna, na filosofia védica, para alcançá-lo, nós precisamos ouvir, cantar, adorá-lo, associar-se com pessoas que também fazem o mesmo, oferecer as nossas refeições em agradecimento e ler sobre Deus. E assim, nós iremos ter a nossa consciência purificada, Shuddha Siddhi, ou seja, a consciência purificada para o entendimento acerca de Deus. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vive com a consciência embaçada. A consciência da gente, a gente não tem consciência. E a gente fica enredado, condicionado às coisas materiais. E assim, a gente precisa desenvolver a nossa fé, Shraddha. E a gente precisa ouvir sobre Deus, Ravana. Então, nesse processo, quanto mais ouvimos sobre Deus, ouvir sobre Deus, mas vamos recuperando a nossa consciência espiritual. Que consciência é essa? A consciência de que eu sou uma alma serva de Deus e que eu preciso trabalhar esse amor por Deus. E eu preciso me elevar a minha consciência para o entendimento acerca de Deus. É um processo de renascimento da consciência espiritual. Entrar seriamente na vida espiritual significa trabalhar no reviver da consciência. Significa nutrir a trepadeira do amor. Bhakti Lata, é a trepadeira do amor a Deus. Que por hora está dentro desta consciência na forma de uma semente. Então, quanto mais consciente a gente é de Deus, mais consciência a gente tem dos nossos atos aqui na plataforma material. E assim nós vamos buscando germinar essa semente. E essa semente, ela está ali, no terreno do nosso coração, esperando ser regada, esperando ser nutrida, para que ela se desenvolva e cresça como uma trepadeira do amor a Deus, em direção a Deus, ao alto, aos céus. E quanto mais dedicação às práticas devocionais, os serviços a Deus, mais a trepadeira crescerá e aos poucos conseguiremos furar as camadas do universo. Ou seja, subir em direção a Deus, ao Sanatana Dharma, ao céu espiritual em direção a Deus. O destino final desta trepadeira é agarrar-se fervorosamente aos pés de lótus de Radha e Krishna. Ou seja, Radha, a porção feminina de Deus, e Krishna, a porção masculina.
o potente e a potência. Então, pedir ao potente e à potência misericórdia para que essa plantinha que vai ser regada no meu coração e que vai ser germinada, ela possa crescer em direção a Deus Sri Krishna e Srimati Radharani, a parte feminina e masculina na filosofia védica que representam tão bem a figura de Deus. E assim, para nutrir essa semente de amor a Deus e fazê-la brotar, que uma pessoa aceita o processo de devoção, de Bhakti, Bhakti Yoga, Yoga da devoção, aprender como é que a gente vai servir a Deus em serviço devocional. Então, o serviço devocional visa alcançar o amor mais elevado. Então, só através do serviço devocional é que podemos alcançar a misericórdia de Deus. Podemos alcançar o amor puro a Deus. Porque não é tão simples entrar no reino de Deus como as religiões ocidentais pregam. O reino de Deus, o reino de Deus. Sim, o reino de Deus. Como é que a gente faz para entrar nesse reino de Deus? O que é que a gente precisa praticar para entrar nesse reino de Deus? Além de ler só as Escrituras Sagradas, a Bíblia e demais livros sagrados, que não só existe a Bíblia, existem vários e vários outros. Então, não é só apenas isso. Nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, nosso professor espiritual, nos ensina a reforçar ainda mais esse ponto ao dizer a perfeição do serviço devocional é obter o amor a Deus. O amor a Deus envolve a personalidade de Deus. Ele está nos lembrando de que há 3 considerações. Por quê? Porque Deus é uma pessoa suprema. Então, quando a gente arruma um namorado ou uma namorada, a gente coloca essa pessoa no nosso caminho, a gente pensa nessa pessoa 24 horas, especialmente se estiver apaixonado, né? E aí a gente pensa em agradar essa pessoa, a gente pensa em comprar presentes para essa pessoa, levar essa pessoa para jantar fora, etc. Mas, e com Deus? Como é que é a nossa relação com Deus? Ela vai se desenvolver ao ponto que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, como diz Jesus. Então, existe 3 considerações: o amante, o amado e o próprio amor. Então, o amante sou eu, a alma que ama Deus. O amado é o próprio Pai Celestial, é o próprio Deus, é o próprio Krishna. E o próprio amor é Bhakti, o sistema devocional. Através do serviço devocional, nós vamos aprimorando nossa devoção. A pessoa suprema é o amado do devoto. E o seu amante também. Assim como o devoto é amado pelo Senhor e também o seu amante. Então é uma troca de amor. Mas a gente não considera isso, a gente não pensa nisso, a gente não tem essa condição da nossa mente, da nossa consciência, de trazer essa consciência para o aqui e para o agora, para dizer, da mesma forma que eu, subjetivamente falando, amo uma pessoa igual a mim, uma alma condicionada igual a mim, nesse mundo material, eu posso amar a Deus, porque Deus é uma pessoa. Então, eu devo estudar para saber como eu vou, através das Escrituras, aprender como eu posso ter esse tipo de relação com Deus, de ser um amante de Deus e Deus ser o meu amado. Na posição original, todo ser vivo ama e também é amado por ele. Infelizmente, no presente momento, não oferecemos o nosso amor a Deus completamente, embora ele continue nos amando plenamente. Não é verdade? Apesar da nossa ingratidão, Deus nunca deixa de nos amar. Isso é outra pura verdade. De qualquer modo, quando o amor brota e é colocado em movimento, ele se transforma em serviço devocional. Ou seja, eu estou aqui agora, gravando, lendo, e ofereço esse serviço devocional a Deus, com amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno, sem esperar nada, além de tentar agradar a Deus. Por quê? Porque é a minha missão de alma agradar ao meu Senhor. E eu procuro mais e mais coisas a mais, materialmente falando, para ofertar a Deus, não só uma oração, não só uma oferenda, mas o meu amor. Desenvolver o meu amor por Deus, não comparativamente, porque amar uma pessoa humana é diferente de amar a Deus. Então, justamente por isso, a gente é ingrato. A gente quer que Deus dê tudo e a gente não dá nada em troca. A gente não esquece de Deus, a gente não lembra de Deus e Deus lembra da gente o tempo inteiro. Então, onde está o erro? Em nós mesmos, na nossa ingratidão, como o meu mestre espiritual escreveu aqui. Uma mãe verdadeiramente amorosa
cuida do seu filho e serve seu filho com amor, não é verdade? O serviço que a mãe presta ao filho é seu amor em movimento. Uma mãe que deixa seu filho com fome, sujo e maltratado, não ama verdadeiramente, pois quem ama sente prazer em cuidar. Quem ama sente prazer em cuidar e em ver as pessoas evoluindo espiritualmente. Em servir o objeto amado. Portanto, alguém manifesta real amor a Deus quando sente o desejo e o interesse natural de servir a Deus. Servir a Deus naturalmente, como a gente serve a um monte de gente, de almas condicionadas, de pessoas, serve família, serve marido, serve filho, serve animal. Todo dia eu tenho que botar comidinha para o meu gatinho, então eu estou servindo o meu gatinho. Mas espera aí, antes de tudo isso eu ofereço minhas atividades materiais e coloco Deus como centro das minhas atividades materiais. O amor verdadeiro ainda não brotou, porque este amor que está dentro de nós, da nossa devoção esquecida por Deus, está vinculado ao processo da gratidão a Deus, que sentimos por Deus. Devemos sentir gratidão. Gratidão gera gratidão. E lamúria gera lamúria. Coração agradecido comunica-se com Deus, coração queixoso comunica-se com a escuridão. Alegres que virão dias alegres. Trata-se de uma espécie de retribuição pelo amor que o devoto consciente de Deus reconhece que está recebendo dele. Então, Deus me cuida, Deus me ampara. Quando eu choro, Deus está ali comigo. Por que Deus está comigo? Porque Deus está instalado no meu coração. Para Atma, a grande alma, na pequena alma. E esse amor e serviço pode ser visto em diferentes aspectos de sua vida, inclusive no ato de comer. Veja só, no ato de comer. Sem dúvida, sem a misericórdia de Deus, ninguém poderia se alimentar. Não é verdade, minha gente? Se tivesse uma catástrofe mundial, que não está tão longe assim de ter, e que Deus tenha misericórdia de não ter, e acabasse os alimentos, como é que seria? Como é que a gente iria sobreviver? Ia morrer todo mundo de fome. Por isso, antes de se alimentar, o devoto oferece seu alimento a Deus e agradece pela graça de ter esse alimento, chamado de prashada. Então, todos os dias antes de eu me alimentar, eu coloco o prato, faço meu prato, posto minhas mãos e agradeço a Deus pelo alimento. Faça isso. Gratidão gera gratidão. Quanto mais você agradece pelo seu alimento, mais nunca há de faltar na sua mesa, porque Deus é misericordioso. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, por conta disso, a gratidão ela deve ser o seu oferecimento a Deus por tudo que Ele lhe dá. Agradecer é importante, pois é uma forma de reconhecimento da misericórdia de Deus. Mas oferecer o alimento a Deus e, desse modo, consagrá-lo, vai além da gratidão. É uma atitude de amor, porque ao oferecer, a pessoa está servindo a Deus, enquanto ao simplesmente agradecê-lo, está aceitando seu serviço. Ou seja, quando Deus me dá o alimento e eu cozinho e produzo meu alimento, meu almoço, meu jantar, meu café da manhã, eu coloco no prato e ofereço a Deus, então eu estou nessa troca. Deus me dá e eu agradeço. Então isso é muito importante e a gente não faz isso. Porque é só você chegar num restaurante e ver quando o garçom bota o prato na mesa, o que é que as pessoas fazem? Rapidamente elas se lançam dentro desse alimento. E nem sequer diz assim, gratidão Deus por este alimento, consagra esse alimento. Então o fogo da devoção, este fogo da intenção, o poder da intenção, purifica esse alimento, porque você não sabe de onde veio esse alimento. Você não sabe quanta contaminação está dentro desse alimento. Então, a partir do momento que você consagra seu alimento, você vai estar oferecendo prashada, ou seja, está oferecendo um presente a Deus de reconhecimento pela sua misericórdia dentro do processo alimentício da vida de cada um. Então, aqui o nosso mestre espiritual diz que o amor a Deus envolve o amado, o amante e o amor. O amado, o amante e o amor. Então, esta autorrealização em Deus, me autorrealizar em Deus, eu sou uma alma, eu devo agradecer a Deus pela minha vida, eu devo oferecer tudo o que eu tenho em gratidão, porque se eu perder tudo, de que vale eu ter a vida se eu perder tudo? Né? Jesus diz, de que vale o homem ganhar a vida se perder tudo. Mais ou menos isso que ele diz na Bíblia. Né? Quando o homem está com uma doença incurável, que adianta ele ter aquelas riquezas todas, os bilhões de investimento nos bancos de investimento por aí,
se ele não vai conseguir a cura com seus milhões, bilhões? Só Deus pode dar sua misericórdia. Então, a autorrealização é o começo da vida espiritual, o entendimento de que eu sou uma alma, de que Deus é meu Pai, que Deus me dá mais do que eu mereço, que eu devo agradecer por tudo que eu recebo. Então, esse estágio de inteligência espiritual, de colocar minha inteligência a serviço de Deus, é o estágio que coloca o praticante numa condição na qual os obstáculos que poderiam impedi-lo de amar a Deus praticamente desaparecem. Ou melhor, assim chamamos os obstáculos passam a ser componentes que aceleram o seu processo espiritual. Por quê? Porque na realidade tudo que acontece na nossa vida a gente precisa passar. E aí a gente se revolta contra Deus e diz que Deus está sendo injusto. A gente é que está sendo injusto de dizer que Deus é injusto. Por quê? Porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe nem o que aconteceu ontem. Então a gente se esquece até mesmo nessa vida do que a gente fez há um tempo atrás. As pessoas que a gente já magoou no caminho. E aí quando a gente começa, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí quando a gente começa a colher determinados frutos que não são bons, são frutos que estão podres, porque essa palavra podre quer dizer são frutos que não estão saudáveis, porque uma coisa saudável não vai me trazer sofrimento, mas um fruto podre, eu vou comer esse fruto e vai me dar problemas no meu estômago, no meu fígado, e vai me trazer um sofrimento maior, seja esse sofrimento qual seja, em qualquer plataforma da sua vida. Por isso que ele diz aqui, os obstáculos, eles aceleram o nosso processo espiritual. Por quê? Porque a gente tem que agradecer a Deus. Deus, eu estou sofrendo, gratidão. Se eu estou sofrendo é porque eu mereço, porque tu és pura justiça, então não tem nada injusto. Se eu estou sofrendo, não tem nada injusto. Isso é a certeza que nós devemos ter. Então, nesse estágio, o egoísmo, a cobiça do mundo, a ansiedade e frustração são substituídos pelo desprendimento, pela serenidade, pelo entusiasmo e segurança. Por quê? Porque você sabe que Deus está com você. Deus está cuidando de você. Então, por que você vai ficar ansioso? Por que você vai ficar frustrado? Não. Confiar em Deus é um ato de grandiosidade da alma. Porque Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus já diz isso. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Mas a gente tem essa certeza? Não. Poucos têm essa certeza. Então, quando a gente remove essa poeira acumulada, provocada pelos nossos ditos pecados, na linguagem católica, na linguagem cristã, nós vamos limpando essa poeira acumulada do egoísmo, da insegurança, da ansiedade, da frustração, da cobiça, do egoísmo, do medo, dos traumas. Nada disso pertence à minha relação com Deus. Então eu tenho que limpar essa poeira acumulada na minha mente, eu tenho que limpar essa poeira acumulada no meu coração e pedir a Deus misericórdia e dizer: Deus, me perdoe, eu esqueço do Senhor sempre, mas eu só lembro das coisas materiais. Então, nesse momento eu quero começar a modificar essa minha postura, essa postura de uma pessoa consciente, de uma alma consciente, de um devoto consciente. Por isso que Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual autêntico, fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, porque aqui no Ocidente a gente não tem consciência, são poucos. Então, somente o estágio espiritual remove por completo as impurezas do coração. Esse sintoma fundamental é o entendimento claro, a convicção prática e profunda de que não somos simples corpos materiais temporários, somos almas espirituais eternas. Brahman, Aham Brahmasmi. Aham, eu sou. Brahmasmi, eu sou uma alma eterna, serva de Deus. Ah, mas isso me parece um pouco religioso. Qual é o problema? Mas não é. E se for, qual é o problema? Isso é uma ciência de quem eu realmente sou. Porque eu não sou esse corpo. O corpo acopla o Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma neste corpo para me movimentar e servir a Deus em amor, devoção e gratidão. E sem esperar nada em retorno, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos. Então,
O mais elevado e puro amor a Deus é a consciência de Deus, a lembrança de Deus, oferecer alimentos para Deus em gratidão por tudo que Ele nos dá e servir e simplesmente agradecer e aceitar tudo que Ele nos dá, porque tudo é dentro da plataforma do nosso merecimento espiritual. Com gratidão eu encerro mais um dia, vivendo e aprendendo com as pérolas do amor a Deus, com o mais elevado e puro amor a Deus dos nossos mestres espirituais. Gratidão.